E aí, pessoal do canal, cara nova. E tô com a foto, uma cara mais parecida com aquela da abertura, né? Careca. As pessoas quase não me veem assim, mas eu fico muito tempo assim. Hoje a gente vai falar sobre o Camera Raw. Eu acho que as pessoas acabam bypassando um pouco o Camera Raw e caindo no Photoshop. Às vezes são coisas que você consegue salvar dali direto. Eu vou ensinar a gente a abrir o Camera Raw. Olha o mosquito aqui, gente, pelo amor de Deus. Abrir o Camera Raw e trabalhar somente nele, sem precisar vir para o Photoshop. E eu vou iniciar chamando o Photoshop. Vamos lá, vamos começar chamando. Eu já estou no Photoshop, né? Então a gente vem aqui, escolhe uma foto. Vou pegar a última foto aqui que eu usei. Vamos ver. Aí, tá aí essa foto. Bom, vamos trabalhar. A gente vai fazer tudo daqui, inclusive salvar foto. E a gente não vai levar ela para dentro do PS em momento nenhum. Porque daqui eu consigo fazer um monte de coisas básicas. E às vezes você estava, por exemplo, acostumado com o Lightroom e ele tem muitas ferramentas semelhantes ao do Lightroom. Ele praticamente é um Lightroom sem presets. Ou eu não sei quem veio primeiro, na verdade. Se o Lightroom veio antes dele ou ele antes do Lightroom. Não parei para ver essa linha do tempo. Mas eles fazem praticamente a mesma coisa. Então, você encontra todos os controles, a gente só vai dar uma revisada, tá? Aqui eu posso mexer com temperatura nessa foto, né? Posso esquentar, posso esfriar, né? Vamos lá, vamos aproveitar e mexendo, né? Aqui eu posso colorir, né? Trabalhar com as cores inversas, né? O verde e o rosa, para quem manja de estudo de cores sabe disso, né? Azul inverso do vermelho, verde inverso do rosa. Muito bom. Exposição, né? Aqui, contrastes, realces. Uma coisa que acontece quando a gente tira os realces, né? Vamos botar ele aqui em 0, menos 1, 0. Você vê que a área estourada aqui é um lugar perfeito para dar aquelas aberrações cromáticas. Eu estava usando uma lente 10-20, como vocês podem ver aqui, ó. A foto foi feita em 22, 10-20 e numa câmera, foi na minha 60D, mas eu estava com uma lente 10-20, fiz essa foto no tripé, eu tô com 0,8 segundos, foi uma velocidade bem lenta, né? E já pré-longa exposição, senão uma longa exposição já era menos que um segundo. E eu estava em ISO 100, passeando pelos bosques da vida aqui pelo Rio. E, bom, então quando você tira o realce, você provavelmente vai destacar lá em cima um pouco de aberrações cromáticas. Ou você ganha do lado do verde um contorno rosa, ou às vezes você ganha em outros locais um contorno azul. Então sempre é uma coisa lilás pro azul, fica variando esse contorno das aberrações. Então depois a gente acha um lugarzinho que vai tirar isso também. Posso brincar com as sombras, aí você vai verificar se as sombras, aqui, essa área de sombra aqui, ó, eu tenho informação aqui dentro, então para mim estava bom. Eu ainda consigo ver as folhas, porque quando está muito escuro eu recupero. Se ela tivesse muito escuro assim, mas tá até bom, eu posso jogar um pouquinho, posso aumentar os brancos, enfim, brincar com os pretos. É sempre bom prestar atenção no histograma aqui em cima, né? Trabalho aqui em branco, a gente tem que ver se a gente já chegou ao pico do branco, né? Então vamos lá, ó. Aqui na verdade eu vou tirar o branco todo da foto. Eu faço aqui, eu estou tirando todo o branco. Então eu só tenho áreas negras. Quando eu faço assim, eu estou retirando. Então você vê que ele se afasta das pontas, né? Se afasta das pontas. Então eu vou devolver luz para ele. Eu vou tentar levar lá o vermelho até lá, ó. Já chegou, o vermelho estourou. Tem pigmento vermelho na área de sombras. Eu vou tentar trazer desculpa. Exatamente, sombras. E aqui, ó, trazendo mais preto, eu levo aqui a ponta do azul. Bom, histograma, para quem sabe, para quem se liga nele, eu vou ser sincero, eu quase não olho para o histograma. Eu vou muito no feeling, eu olho bem para dentro da minha foto e é o meu gosto. Eu normalmente uso o histograma inicialmente para fazer equilíbrio de branco e preto. Depois eu vou trabalhando, porque eu quero saber a foto como ficaria, como ela deveria ter sido feita, por exemplo, né? Mas eu achei que ela já estava bem legal. Isso é porque quando a gente erra a exposição lá de cara, né? A ideia é que a gente erre cada vez menos, eu procuro errar cada vez menos. Então, ou mosquito, sai? Então,
Vamos lá, continuando aqui. Aqui eu tenho o controle do meu Clarity, né? O Clarity serve para dar mais texturas às minhas fotos. O mosquito aqui. Não, eu vou pegar esse mosquito até o fim da gravação. Foi embora. O Clarity mais acentuado, ele aumenta a textura, como vocês podem ver. Quando eu trago ele para negativo, começa a dar uma esfumaçada, né? Então, vocês podem mexer ao sabor aí. Vibração, né? Como todo mundo já sabe. Aqui, saturação, né? Essa brincadeira legal de vibrar e saturar. Você chega a criar aqueles efeitos de vintage, né? Às vezes você baixa um pouco e aumenta aqui, ó. Enfim, você começa a criar umas combinações de tons de cores. Fica aí o gosto de vocês. Vou aqui dar o meu tapinha. Vamos lá. Beleza, seguindo. Bom, então aqui a gente tem nossas curvas. E as curvas aqui a gente mexe pelos nossos slides aqui do lado, né? Então eu vou vir aqui no meus realces. Posso tratar o realce por aqui, né? Vou botar mais luz, menos luz, né? Que é justamente essa área daqui, ó. Áreas claras, né? Áreas de altas luzes, né? Então vem para cá, ó. Aqui eu curva para baixo aponta que eu estou tirando o realce, a curva para cima diz que eu estou aumentando o realce. Eu estou trabalhando isoladamente somente na área de realces. Se vocês notarem, eu estou mexendo só nessa área daqui de cima e nessas estouradinhas aqui que estão entre as folhas. Então vamos lá, ó, reparem para lá, voltando, tirando, voltando, tirando. Claro, ó, olha o chão, posso trazer realce para o chão também, olha que bacana. Aqui, áreas claras, é uma área mais intermediária ali, né? Ele na verdade trabalha com 4, ele divide essa área em 4, né? Ela não tem nem tons médios. Aqui ele divide o médio em claros e escuros e deixa os altos para realces e os baixos para sombra. No histograma no próprio controle de curvas dentro do Photoshop, a gente consegue fazer isso também. Marcar quantas quebras a gente quiser para brincar disso. Então, tá aqui. Aqui eu mexo em áreas escuras, mas que ele não chama ainda de sombra. E aqui eu mexo realmente nas sombras. Essas sombras, inclusive, aumentam o meu contraste, né? Olha como é que ficou legal. Vamos andando. Aqui eu trabalho eu gosto de fazer isso por fim, né? Aumentar minha nitidez. Depois que eu já fiz toda a cor, já mexi e tal, a gente vem aqui e dá um tapa na intensidade. Você aumenta aqui. Isso é legal, às vezes, para recuperar um foco. Quando você faz com uma velocidade um pouco abaixo do milímetro que você estava usando, por exemplo, estou numa 70-200, eu estava em 70 milímetros e fiz em 60. É bem provável que vai dar uma leve tremidinha, ou o foco pode dar uma escapada aqui. Essa intensidade, ela tenta dar uma recuperada, né? Você joga a intensidade onde te achar legal. Essa luminescência, confesso, gente, eu às vezes uso isso aqui. Ele dá uma camada nas plantas. Quando eu faço foto de bosque, assim, eu gosto de usar esse cara aqui porque ele dá uma plastificada e fica um ar meio de, como que eu posso dizer, uma espécie de, cria um glamour na vegetação, cria uma espécie de livro de história, fica um cenário quase plástico, mas é porque eu quero essa intenção, né, de criar um cenário mágico. Então é uma coisa legal. Você diminui às vezes um pouco a intensidade e as folhas acabam dando um blur, assim. É porque as folhas aqui são bem pequenininhas, mas quando a gente faz em outros, experimentem depois em outros cenários, vocês vão ver que fica bem legal. Aqui, como a gente já conhece, né? Lá no Photoshop, matiz, saturação e luminescência igualzinho. Então aqui a gente trabalha esses tons, né? Variando aqui em matiz, a gente vai brincar com os tons das cores, né? As cores que eu quero para o meu cenário. E vamos lá, vamos brincar com isso um pouquinho. Já que tá aqui, vamos rabiscar. Vamos ver como fica. Vamos para saturação, vamos ver o que a gente já mexeu e vamos aumentar ou diminuir. Eu, sinceramente, eu adoro, sabe o que? Eu adoro quando eu fico com tons de verde diferentes. Porque são plantas diferentes, então às vezes eu tenho tipos de matos diferentes. Aqui eu tenho uma planta, aqui eu tenho outra, aí no meio dela, aqui eu tenho uma que é seca, da mesma. Então eu acho legal destacar os tipos de vegetações diferentes, né? E você consegue isso ajustando os tons das cores, né? Aqui
o barro do chão, vamos aqui, mexer na iluminação. Bom, tá bom. Essa aqui é bem interessante. Essa aqui faz uns efeitos de luz legais, porque, por exemplo, ele vai trabalhar só na sombra. Aqui, primeiro, só para vocês ficarem sabendo que ele vai trabalhar meio a meio. Ou melhor, ele vai jogar tanto uma matiz em todos os realços, quanto uma matiz em todas as sombras. Quando eu puxo para cá, eu estou jogando todo o meu efeito só nas sombras, e tirando e diminuindo os meus de altas luzes. E para cá, exatamente o inverso. Então vamos deixar aqui meio centralizado, zerou. Eu vou brincar aqui nas sombras, vou jogar minha saturação mais para cima, vou jogar lá no máximo. E só para vocês verem, somente as áreas de sombra vão trocando de cor. Ok? É porque tem muito pigmento de sombra na foto inteira e tem muito pigmento de luz também entrando de todos os lugares. Então, mas cria aí você começa a regular aqui, você está jogando um pouco de roxo, você começa a regular o que você quer disso, né? Olha como o roxo ficou aqui por essas folhas mais escuras, né? Eu vou deixar ele bem intenso, por enquanto. Eu vou jogar agora o de cima, o da matiz. A gente vem jogando, ele vai trabalhar, ele mantém o roxo das sombras e olha o que ele faz. Claro, agora eu joguei roxo com roxo, né? Deixa eu jogar lá em cima. E ele vem brincando com isso aqui. O que eu posso fazer agora é falar, joga mais dos realces e vai tirando das sombras. Não, joga mais das sombras e vem tirando do realce. Essa brincadeira é que você pode ir aos poucos criando iluminações bem bacanas. E olha que a gente está falando só de... E você vem tirando e a gente está falando somente do Camera Raw, gente. Aqui, eu, por exemplo, posso trabalhar, avisar para o Camera Raw que lente que eu estava usando. Ele já sabe que é Sigma. Se eu tirar, ele faz a correção do ângulo da minha lente para que seja uma visão mais próxima da normal, né? Ele dá uma acertada, ó, na angulação para compensar a minha lente. Ele já reconheceu que foi feita uma Sigma 1020, né? Aqui eu posso trabalhar minha vinheta, ó. Posso fazer uma... Cadê? Ah, porque a intensidade aqui, eu acho que tem alguma coisa relacionada à intensidade. Aqui eu ainda mexo um pouco com a curva da distorção, um ajuste que você vai fazer manualmente, né? Aqui ele puxa um pouquinho de vinheta. Não sei se vocês estão vendo isso, tá dando uma sombreada no canto, né? Ok? Vamos lá, cor. Aqui é que a gente tira remover desvio cromático. Então é porque eu não estou ampliando muito, mas se a gente for lá, vamos ver aqui com uma lupa, procurar algum cantinho aqui que normalmente essas áreas de estourados apresentam esses desvios. Até que está bem discreto. Eles são meio rosadinhos, os desvios estão bem curtos aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui nesse canto. A gente tem, né? Ele cria, tá vendo essa bordinha rosa aqui? É mais ou menos isso. Vamos tentar reduzir. Você vai ver que ele vai saindo, ó. Essa bordinha rosa vai sumindo e ele vai tendendo a ficar uma sombra normal sem o desvio. O desvio cromático acontece exatamente por isso. Quando a luz branca incide direto numa força tão estourada assim como essa que vocês estão vendo, direto na lente, a luz branca é composta por todas as cores que a gente conhece, elas vêm em ondas em velocidades diferentes. Então, quando elas incidem na lente e talvez o azul ou o rosa entrem num ângulo diferente, eles desaceleram e desacompanham a velocidade das outras. Então, ele acaba se separando e criando um blurzinho para o lado da mesma imagem. Por isso que você vê um contorno rosa e um contorno azulado da mesma, né? Às vezes fica até meio esverdeado, enfim. Aqui, manual, deixa eu voltar aqui o tamanho original. Deixa eu botar aqui, ajustar a visualização. Controle manual, isso aqui é para distorção. Se você quiser acertar, enfim, alguma coisa que não ficou como você queria, inclinar a imagem, enfim. Efeitos, não vou bagunçar muito aqui, mas aqui é girar, né? Eu só vou zerar tudo para a gente não perder a imagem. Zerando aqui. Redimensionar, né? Isso aqui seria quase praticamente um zoom, né? Eu posso
trabalha com redimensionar aqui ou inclusive reduzir. Aspecto também, eu posso mudar aqui a formato, né? Ele sai de 2x3, por exemplo, que é o formato que eu fiz, para 4x5, 15, enfim, você espicha, estica. Essas outras opções são variações dessa mesma, ok? Vamos ver o que a gente tem aqui para baixo. Aqui a gente tem a vinheta da lente. Essa aqui que eu estava tentando achar. Aqui ele vai criar aquela vinheta bacaninha, ó. Cria um clima, né? Vai dar ó. Faz um sombreado em volta, da parte que não tem muito assunto, né? Que o caminho aqui do meio é mais interessante. Ó, né? E o inverso ele faz uma vinheta clara, né? A vinheta estourada, a vinheta branca. Onde também posso aumentar a intensidade, enfim. E a gente vai... São dois efeitos igualmente bonitos e distintos. Então, tem para todos os gostos. Vou deixar aqui um tapinha só. Vamos ver o que está faltando. Já passei por tudo. Estou na ordem? Estou. Desembaçar. Aqui são efeitos. A gente vai dar um... Né? A gente pode criar um efeito, por exemplo, de papel fosco. Né? Quando a gente faz aquelas impressões, às vezes, de casamento, você quer fazer um simulado com papel fosco, ele dá uma embaçada de leve na foto. Então, você faz um efeito de papel fosco na foto aqui, ó, direto. Assim, né? Cria uma leve névoa, como se tivesse um papel... Lembra quando tinha aquele papel vegetal na frente dos álbuns antigamente de casamento? Alguns ainda tem hoje, né? E você vai brincando. Quem quer dar um efeito granulado na foto, aqui você joga grão. Ok? Aqui, ó, mais vinhetas pra gente brincar. Essa aba é toda de efeitos. Aqui você vai mudando o ângulo, o quanto que essa vinheta invade, essa vinheta branca ou escura. Aqui a gente trabalha com calibração das cores, calibração pelo perfil da câmera que a gente está usando e pelo tipo de filtro, às vezes, que você está usando, enfim. Se você vai fazer um trabalho com filtro infrared, por exemplo, você precisa muito dessa aba aqui. Do lado de cá, predefinições, nada. Snapshots, nada. Depois, gente, da gente ter achado que tá bom, ou que era isso que eu queria, eu posso vir daqui direto, ó. Salvar imagem. Eu salvei uma pré-definição. Depois que eu configurei toda essa tela, eu vim aqui e botei nova pré-definição. Chamei de minhas fotos e eu simplesmente escolho minhas fotos. Ele já traz a pasta que eu escolhi, né, que eu posso selecionar aqui. Minhas fotos. O nome do documento que vai ser, você pode botar o nome do documento personalizável. Né? Esse personalizável pode ser data, pode ser número com tantos dígitos, enfim, uma string que você queira iniciar ou terminar. Os formatos que ele salva são todos esses. Né? Como eu escolhi JPEG para ele salvar, ele pode ser em negativo digital. Você diz a qualidade da imagem, você diz quanto tamanho, que às vezes alguns sites, alguns concursos, né, alguns desafios pedem tamanho limite de imagem. Né? Você diz se seus metadados vão ser todos gravados, as informações que dizem que a foto é sua. E eu sempre recomendo que deixem todos. Né? As fotos precisam ter sua identificação, é um direito seu. Isso não evita roubo, mas garante a prova de que é sua. O espaço de cor que você trabalha aqui, né? Cada um trabalha de um jeito. Eu gosto de trabalhar em Profoto RGB ou Adobe. Né? Minha câmera está em Adobe, eu jogo para Profoto. Outro dia eu falo sobre isso. Aqui, se você quiser redimensionar para algum outro formato, né? Salvar em pixels, definir, enfim. Alguns concursos também exigem isso, né? Que você mande a foto com um lado maior, com um certo tamanho, enfim. Definições para a tela. Bom, gente, depois disso tudo aqui, é só apertar o botão salvar. Ok, para onde foi essa foto agora? Ela está aqui, ó, processando. Ó, em processamento. Ok. Tá aqui gravando, ó. Restante. Enquanto ela está gravando, eu já vou indo para lá. Vou pegar ela. Músicas. Claro que músicas não, né? Cabeça minha. Fotografia. Minhas fotos. E aqui, ó. Gravadinha.
Essa aqui foi uma foto que eu fiz lá também. Essa foi uma outra que eu fiz lá também. Todas elas fotos feitas direto no Camera Raw. Não levei ao Photoshop. Chamada pelo Photoshop, mas trabalhadas todas dentro do Camera Raw. Gente, espero que vocês tenham gostado. A brincadeira foi boa. Grande abraço. Tchau, tchau.